Alunos da turma TS17, eu retorno aqui com vocês com a nossa 16ª aula. É a nossa última aula da disciplina de enfermagem domiciliar. Já quero agradecer a participação de todos, o envolvimento nas aulas online aí. Espero que vocês tenham gostado da disciplina e do mesmo jeito que vocês agregaram alguns conhecimentos, espero ter agregado conhecimentos para vocês também, tá bom? Nessa última aula, a gente vai finalizar a disciplina falando sobre planos de cuidado. Eu falei muito sobre plano de cuidado, que é realizado pelo Serviço de Atendimento Domiciliar por toda a equipe, Mas eu fiz uma aula específica para falar sobre a finalidade do plano de cuidado e como ele é executado. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida pode me deixar uma mensagem no portal que eu respondo em breve, ok? Vamos lá, pessoal! Plano de cuidado no atendimento domiciliar. O plano de cuidado é a determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido. A etapa de planejamento refere-se ao estabelecimento das prioridades e objetivos de atenção frente a duas primeiras etapas no processo de enfermagem. Então, tudo isso é aquele questionamento. Aonde queremos chegar com esse paciente, O quão queremos evoluir esse paciente, Reabilitar esse paciente, tá bom? O processo de enfermagem, ele é baseado aí por 5 etapas, que é a coleta de dados, o histórico de enfermagem, normalmente realizado pelo enfermeiro, o diagnóstico de enfermagem, que é realizado pelo enfermeiro, então a partir do histórico clínico, do histórico pessoal do paciente, o enfermeiro utiliza o nosso NANDA, o baseado no NANDA, para fazer os diagnósticos de enfermagem, e a partir dos diagnósticos fornece o planejamento de enfermagem, que é as prescrições, A partir daí vem a implementação. A implementação é realizada pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem. Essa implementação nada mais é do que a realização da prescrição. Então, se o enfermeiro, lá no meu diagnóstico de enfermagem, identificou que meu paciente tem risco de queda por mobilidade prejudicada, provavelmente a prescrição dele vai ser elevação das grades, enfim, acompanhar paciente ou monitorar paciente durante ida ao banheiro, alguma coisa desse tipo. E a implementação é o técnico de enfermagem realizando essas prescrições. A avaliação, normalmente, ela é a evolução, Então, a cada 24 horas, o enfermeiro realiza essa avaliação, essa evolução, tá bom? No atendimento domiciliar, às vezes, essa evolução acontece em períodos determinados, a cada 2 dias, a cada 15 dias, uma semana, isso dependendo do plano estabelecido para ele, tá bom? O processo de enfermagem é uma sequência organizada de etapas identificadas que são utilizadas pela equipe de enfermagem para solucionar os problemas de saúde do paciente. Cabe à equipe de enfermagem assegurar o registro dos cuidados realizados ao cliente idoso ou à criança, enfim. Principais finalidades. O plano deve promover a comunicação entre os cuidadores, direcionar o cuidado e a documentação de ser utilizada para avaliar, pesquisar e para questões legais, e registrar a necessidade de cuidados para reembolso de convênio. Precisa tudo estar registrado no prontuário do paciente, justamente por essa demanda aí de avaliação, reembolso, enfim, tá? O plano de cuidado é o resultado da análise do diagnóstico de enfermagem, examinando-se os problemas de enfermagem, as necessidades humanas básicas afetadas e o grau de dependência do indivíduo, da família e da comunidade. Portanto, o enfermeiro estabelece as intervenções de enfermagem que serão prescritas sobre a forma de ação e cuidado de enfermagem, como estratégia de reunir as condições que venham satisfazer as necessidades do indivíduo, da família e da comunidade. O principal papel da equipe de enfermagem, no que inclui o técnico de enfermagem, é garantir as intervenções de enfermagem, que, quando aplicadas, buscarão resultados
apropriados para a prevenção de complicações, incluindo a manutenção, a recuperação e ou a reabilitação da saúde do cliente, da família e da comunidade. Planejar para executar. Para prestar um bom atendimento de saúde a domicílio, os profissionais precisam avaliar o caso rigorosamente, identificando as necessidades do paciente, estabelecendo as exigências de recursos, bem como os requisitos de infraestrutura necessária do domicílio do paciente. Então, antes de planejar, de solicitar uma oxigenoterapia, eu preciso saber se o domicílio do paciente é compatível para receber determinados equipamentos, que seja, tá? Implementação pelo técnico de enfermagem. Lembrando que implementação é a quarta etapa do nosso processo de enfermagem, tá bom? A etapa de implementação é de colocar o plano em ação e prática que permite emitir e receber informações, estabelecer as prioridades diárias, investigar, executar as ações de enfermagem e alterar as ações, cuidados de enfermagem em consonância com o processo de saúde da doença e doença do sujeito. Enfim, a implementação estará relacionada à execução dos cuidados que foram pensados criticamente pelo enfermeiro e colocados no plano de cuidado por meio de intervenções que na prescrição de enfermagem são consideradas como ações e cuidados de enfermagem. Então, o enfermeiro realiza o diagnóstico, dos diagnósticos saem as prescrições e da prescrição é realizada a intervenção pelo técnico de enfermagem como uma etapa do processo, tá? Assim, cada cliente recebe os cuidados individualizados e de acordo com as necessidades humanas básicas afetadas para auxiliar na prevenção de complicações, na manutenção ou restabelecimento de sua saúde. Atribuições do técnico de enfermagem. No plano de cuidado, o técnico de enfermagem deverá prestar um auxílio efetivo aos pacientes que necessitam de atendimento domiciliar, participar do plano terapêutico através da anotação de enfermagem, executar ações estabelecidas pelo plano de cuidado, promover a manutenção de saúde, beneficiando o paciente em questão. Além disso, é necessário manter o prontuário atualizado para melhor acompanhamento do estado de saúde do indivíduo, com as evoluções apresentadas ou não no caso, para um tratamento efetivo. Então, pessoal, é necessário sempre, realizar a checagem das prescrições, tanto médica quanto de enfermagem, e deixar o prontuário, as anotações de enfermagem atualizadas, justamente para que quando venha outro profissional, seja um próprio colega para assumir o seu plantão ou algum membro da equipe interdisciplinar, eles consigam ler as possíveis intercorrências ou o que foi realizado com esse paciente durante o seu período de atendimento. Último slide aí, eu só deixei uma tela que existem muitos hoje em dia, que não são prontuários físicos. Em alguns casos, em algumas empresas de home care um pouco mais avançadas, eles possuem tablets, E nesses tablets tem as opções de anotação, de checagem, de medicação, o plano individual que deve ser seguido, tá? Tudo isso é baseado numa assinatura eletrônica, tá? Que é reconhecido pela Receita Federal e tudo mais, de acordo com o registro profissional, tudo certinho, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, na verdade, dessa disciplina, espero que aí possamos compartilhar outras disciplinas e em breve nos encontraremos, ok? Beijo, pessoal, se cuidem, viu? Tchau!